Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque nós estamos na Bodega do Sertão. A gente estava até falando aqui, a minha entrevistada, que você ainda não conhece, nós estávamos falando aqui sobre como é bom estar aqui, como é bom essa terra, não é? Agora, melhor ainda é você estar na Bodega do Sertão, com essa coisa todinha que vocês conhecem daqui, e poder dizer assim, eu me sinto no sertão. Você entrou aqui e se sente no sertão. E aquele bule grande que tem do lado de fora, a gente está dentro dele, ó. Não é brincadeira, não. Estou recebendo com o maior prazer nesse programa Marta Varallo, que hoje ela está como diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Contas de Alagoas. Mas é uma pessoa que é altamente especializada nesse assunto. E a gente vai falar muito pouco do tribunal, a gente vai falar dessa coisa gostosa que é recursos humanos. Que eu diria uma coisa a você, é uma ciência. Você saber lidar com recursos humanos hoje é uma ciência, é uma coisa maravilhosa. Você tem a possibilidade de interação, de integração, de fazer com que as pessoas realmente fiquem felizes no seu trabalho e que estejam felizes entre elas. Marta Varallo, que prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Geraldo. Muito bom poder estar aqui com você. Melhor ainda estar dentro desse bule enorme chamado Bodega do Sertão. É bonito demais. E eu acho que tem tudo a ver com essa coisa maravilhosa de Alagoas. Poder estar aqui com você hoje e dando uma boa tarde para os seus telespectadores é excepcional. Agora, muito eu posso obrigada. garantir a você que não vai derramar café. Em cima da gente, não. Não, de não certeza que não. Nós somos o café do bule hoje. Não é verdade? O que é lidar com gente, minha querida Marta? E às vezes, e muitas vezes, principalmente na sua profissão, lidar com gente que você não conhece, passa a conhecer, ou conhece demais, e por aí vai. O que é Eu sempre digo, Geraldo, que assim, a gestão pública, ela passa irremediavelmente, graças a Deus, pelas pessoas. Sem dúvida alguma. Nós podemos ter melhorias tecnológicas enormes, como temos tido ao longo dos anos, mas sempre teremos por trás da tecnologia ou na frente delas as pessoas. Então, gestão de pessoas hoje é a única condição de se ter serviço de qualidade. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu até diria que muitos e muitos empresários ou diretores de instituições, eles não alcançam o sucesso porque não entenderam esse verdadeiro papel dos que os cercam. Você não acha? E eu acho que a gente ainda talvez vá mais longe. Quando eu não eu evito às vezes usar a palavra gestão de servidores ou de recursos humanos, porque tudo isso leva à questão de pessoas. Perfeito. Então, eu acho que não é só a gestão da funcionalidade que a gente tem nos setores com as pessoas, mas ouvir as pessoas, enxergar as pessoas. Exatamente. Muitas vezes elas têm potencialidades que estão lá guardadas. Sem dúvida alguma. Tanto que eu brinco muito Abrir que assim, o cofre. E outra coisa que eu acho que a gente precisa também começar a entender é que as pessoas, quando fazem um concurso público ou quando entram no serviço público através de um cargo em comissão, que é uma outra forma de provimento, ou de qualquer forma, elas têm áreas de formação, mas elas têm áreas de
de afinidade. Muitas vezes você encontra dentro de um servidor Não tenha que dúvida. está qualificado para uma determinada função, potencialidades fantásticas. Então, antes de eu pensar na funcionalidade do setor, da diretoria, do departamento, do gabinete, ou lá do município, ou de onde quer que seja, é primeiro olhar a pessoa. E adequá-la ao lugar correto. É saber que aquela pessoa ela pode estar infeliz. Quantas vezes, quantos dirigentes pensam nisso? Aquela pessoa será que ela está infeliz? E ela pode se tornar uma pessoa feliz se ela for adequadamente tratada? É por aí? É por aí, e eu acho que às vezes a gente tem uma tendência, todos nós, isso é da natureza humana, e a gente precisa de resultado, né? E resultado é um produto que você consegue pegar com a mão. Não tenha dúvida. Embora alguns desses produtos, às vezes, fiquem muito... Eles não são tão fáceis de medir, mas eles existem. Claro que existem. Eu acho que a gente tem uma tendência, com relação a recursos humanos, a pessoas, de pensar na quantidade. Quantas pessoas eu preciso para estar aqui? Eu não paro para pensar quais pessoas, que perfil de pessoas, o que este serviço demanda. Muito bem. Tem serviço que precisa de alguém que é um pouco mais introspectivo, Perfeito. mais focado. Tem serviço que precisa da alegria humana, Com certeza. do acolhimento, do receber pessoas, do atender pessoas. Então, para cada serviço, existe alguém prontinho, só precisando lapidar e colocar lá. Mas como que eu vou encontrar essa pessoa se eu não olhar para elas? Exatamente. Olha, isso é perfeito. Como é que ela vai encontrar se ela não olhar? Agora, é interessantíssimo, Marta, na hora que você começa a posicionar isso, porque você veja o seguinte, por exemplo, quando você fala na alegria, existem funções lá dentro em que ela não precisa ter essa alegria à mostra. Mas quantas vezes você encontra uma pessoa de recepção que está ali para atender o público e está de cara feia, está mal-humorada, acaba tratando mal as pessoas. Isso é um erro da pessoa, mas é também um erro de RH. Eu vou te contar uma passagem muito breve. Eu passei muitos anos da minha vida, eu estou há 34 anos em Alagoas, dos quais a grande maioria voltado para o serviço público, e deste tempo, quase 20 anos, especificamente em gestão de saúde. Ok. E eu brincava muito que quem somos nós para cuidar da vida do outro quando a gente não consegue cuidar da nossa própria, Perfeito. e da nossa própria dentro de casa. Muitas vezes eu tenho um setor de psicólogos que vão atender pessoas com alguma dificuldade emocional Mas eu, como gestora, não paro para pensar em como é que está o meu servidor. Quem é que está cuidando de quem está cuidando do outro. Exatamente, perfeitamente. Então eu acho que, às vezes, você ter um servidor numa área delicada como essa, que é a de receber pessoas, de acolher pessoas, de atendê-los, essas pessoas precisam estar muito bem cuidadas. Muito bem. Não, senão elas não vão conseguir. E veja bem, você até toca num ramo de atividade muito interessante, onde o psicólogo ou o psicoterapeuta, ele precisa de um psicólogo ou de um psicoterapeuta sempre. As pessoas têm que estar cuidadas para poderem cuidar. Para poderem cuidar. Senão, não tem como. Com certeza. Quer dizer, é uma evolução, inclusive, do ser humano, quando ele entende que ele precisa. E uma evolução do ser humano que está do outro lado, quando entende que aquele ser humano precisa, que é o caso do RH. Isso. Não é verdade? Isso. Na semana retrasada, numa conversa de trabalho com o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Otávio, ele me dizendo da necessidade que a gente está passando de fazer uma readequação aos nossos recursos humanos. Exato. E ele me perguntou assim, Marta, isso pode ser feito rápido? Aí eu disse, depende. Se o senhor quiser que eu pense em pessoas, não consigo ser tão rápido. Claro. Se o senhor quiser que eu pense exclusivamente na funcionalidade, aí a gente apresenta. Tudo mas bem. isso é número, eu estou falando de gente. É verdade. E outro detalhe, você não pode fazer uma readequação sozinha de um volume de gente que tem dentro de uma instituição, por exemplo, como o tribunal. Seria preciso que primeiro você se cercasse de uma equipe readequada, concorda? Para lhe ajudar num trabalho como esse? Eu acho também que as pessoas têm uma tendência a fazer reunião
para tratar de recursos humanos exclusivamente com os gestores dos setores Muito ou das bem. diretorias. E dificilmente envolvem as pessoas que estão vinculadas àqueles setores Perfeito, e diretorias. perfeito. Então, eu queria que nós, nesse momento, a gente hoje tem uma condição muito particular. Os nossos servidores do Tribunal de Contas, na sua gigantesca maioria, já estão com o tempo de serviço absolutamente completado para se aposentar. Exato. Então, voluntariamente podem pedir aposentadoria Muito bem. a qualquer tempo. Então, é preciso que a gente tenha uma delicadeza muito grande no trato com essas pessoas, para que eles tenham, além de tudo, voluntariamente a vontade de ficar. Pô, exatamente, serem valorizados na presença. Olha, você não está aqui por acaso, não é verdade? Eu posso dar uma ideia a você? Posso mesmo? Claro. Olha, porque você falou uma coisa tão interessante aí. Então, você não pode tratar de um assunto de readequação só com os diretores. Muito bem. Mas você poderia, por exemplo, vamos pegar a minha diretoria de comunicação, onde nós temos 15, 16, 17 pessoas, mais ou menos, lá dentro. Por que não a mini palestra, a palestra sua, com eles? O diretor fora. Diretor fora. Com Até para que eles consigam falar à absolutamente tranquilos. Aí depois você faz com a diretoria de engenharia, depois você faz com a diretoria de... Enfim, talvez seja uma grande fórmula para conseguir minimizar a quantidade. Eu te digo que eu acho que isso não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula, Isso sem não dúvida tem uma alguma. fórmula, É. mas tem que existir uma forma. Perfeito. E eu acho que esse é um momento tão delicado que nós que estamos nessa condição hoje Perfeito. de diretores, Isso. precisamos exaustivamente buscar a forma. Sem dúvida alguma. E se encontrar essa forma, toda aquela adequação. Nós estamos falando, olha, eu convidei a Marta para falar comigo, não como diretora de RH do tribunal, mas como uma pessoa expert no assunto. Mas como ela tocou no assunto, e eu também, de que o presidente pediu essa readequação só virá assim como você acabou de colocar agora. Não é verdade? Sem fórmula mágica, é a Isso, gente mas com a dispondo forma. de todo o nosso Exatamente. tempo e de toda a nossa energia, de toda a nossa vontade de ouvi-los, Perfeito. para depois decidirmos. É verdade. E que as decisões sejam comuns. Porque, lembre, a gente não pode perder o foco de que aquelas pessoas, na sua enorme e gigante maioria, podem voluntariamente pedir aposentadoria, porque já tem seu tempo de serviço completo. É verdade. Então, estar no tribunal para eles, e hoje, é uma decisão voluntária, pessoal. Então, é óbvio que nós temos que estar adequados a isso. Nós precisamos proporcionar esse ambiente. E outra coisa, numa instituição que tem tanta gente em ponto de aposentadoria, foi gente que deu o seu sangue, que deu o seu trabalho, não é verdade? Então, que tem cada vez melhor ser tratada. É toda a memória do controle externo desse Estado que precisa ser mantida. Perfeito. Mantida como história, mantida como rotinas a serem levadas em conta, até Isso. por novos servidores que chegarem. Perfeito. Então, esse é o momento de ouvi-los. Não tenha dúvida. Agora você quer ver que coincidência? Como você falou e já falou várias vezes sobre essa questão de ouvir. Eu, quando peço esse momento agora, é para ir até os nossos comerciais. Eu vou começar com um e você vai ver o que eu digo sempre. Vou começar com o Sebrae. Eu digo sempre aos microempreendedores e às pequenas empresas e médias empresas que elas têm que aprender uma das artes mais difíceis do mundo, ouvir. E ouvir o Sebrae é querer crescer. Sempre é querer crescer. Então, ouvir é muito difícil. Parabéns por você querer ouvir as pessoas. O SESMAC, gente, 45 anos é ensino a toda prova. 45 anos aqui dentro dessa lagoa, feito por alagoanos. É maravilhoso. SESMAC neles, porque aí todo mundo cresce com a educação. A Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso programa, e o Filé do Zezé, onde fazemos o Almoçando com a Notícia. Voltamos já, gente. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira.
Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com a nossa querida convidada de hoje, Marta Baralo, que é diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, mas sem dúvida alguma que passou por muita experiência antes de chegar lá. Não foi, Marta? Diga aí, passou por muita experiência, não foi essa vivência toda bocadinho. Sua? Vem de onde? Eu tive uma experiência... Primeiro, essa questão mesmo de lidar com a área de saúde. Certo. Eu passei pela Secretaria Municipal de Saúde, eu passei pelo IPASEAL Saúde, e foi uma experiência grandiosa no IPASEAL, muito, muito grande. Eu entrei lá exatamente naquele período onde o IPASEAL, da transformação, onde se criou o AL Previdência na época como superintendência, e aí a folha dos aposentados e toda a parte de gestão previdenciária passou para um outro órgão, e o IPASEAL depois ficou só como saúde dos servidores do Estado de Alagoas. É verdade. Mas eu diria que, assim, claro que trabalhar no Estado é de uma grandeza enorme, mas muita experiência no sentido de nos deixar mais sensíveis vem de quando a gente trabalha no interior. Ah, sem dúvida, é uma experiência fantástica, né? Você trabalhou onde? Eu fui secretária de saúde do município de Capela durante 8 anos. Depois eu fui secretária do município de Cajueiro. Foi no tempo do Capela. João de Paula Gomes Neto. João de Paula, uma figura fantástica, né? Maravilhoso. E o famoso caldinho era de Capela, né? O caldinho de Capela que está lá até hoje, o famoso caldinho de galinha. Você está vendo que eu não estou tão fora de Alagoas? Quando a gente está muito cansado, o caldinho. 4 da tarde, um caldinho de galinha. Você sabe que ele mandou uma vez levar um caldinho para mim? Ele é sensacional, né? Não assim, foi um grande gestor, mas foi antes de tudo um grande homem, grande homem. É verdade. Um médico que dedicou a vida à gestão de um município. É verdade, é uma figura. E eu tive a honra e o privilégio de poder estar com ele durante 8 anos. E eu te digo assim, quando a gente vai lá para a ponta, lá no município, lá onde as pessoas precisam. Não é brincadeira. Lá onde as doenças, onde a alfabetização acontece, onde a criança adoece, onde o idoso envelhece e não tem para onde ir. Lá é onde vou usar uma expressão bem nordestina, ou a gente encaliça e fica duro e não sente mais nada, ou a gente se sensibiliza para sempre. É verdade. Eu pergunto uma coisa a você, a propósito disso, sem dúvida alguma, Marta. O processo saúde do Brasil, principalmente nos municípios, ele é profundamente injusto? Essa é uma pergunta cabulosa. Eu sei. Eu acho que
a gestão de saúde, como todas as outras gestões, ou a grande maioria das políticas públicas, elas se desenvolvem efetivamente nos municípios. Sim, claro. Os estados e o governo federal, eles são fomentadores, mas as políticas mesmo voltadas, as políticas sociais especialmente, elas se desenvolvem e são praticadas e executadas dentro dos municípios. Mas eu os acho muito largados ao Deus dará. Era isso que eu queria. O problema é que muitas políticas inteligentes, políticas necessárias, elas são pensadas de cima para baixo, colocadas dentro dos municípios. Os municípios passam a ser os gestores das políticas públicas, mas a divisão do bolo tributário não é idêntica à divisão do serviço. Isso que eu chamo de injusto. Então, quando você não tem o recurso dividido na mesma proporção que a responsabilidade da gestão e da operacionalização da política, você não vai ser justo nunca. Não vai ser justo nunca, não é? Então, assim, quer dizer, inclusive, a gente sabe que o processo SUS é para te provocar mesmo. O processo SUS, ele é um processo muito bonito, bom e inteligente. Mas talvez ele tenha sido levado aos municípios na hora errada ou de maneira errada? Não, eu acho que não, porque a Lei 8080, quando colocada lá na prática, ela veio na hora certa, porque ela foi fruto de uma mobilização social. Muito bem. A lei aconteceu exatamente porque nós já tínhamos um sistema de saúde público. Perfeito. E quando a lei aconteceu, nós estávamos preparados para ela, sim. O que a gente não entendeu é que no momento em que a saúde é direito de todos e dever do Estado, isso precisa de dinheiro para ser mantido. É claro. Não adianta abrir a boca para dizer, não, é dever do Estado. Tá bom, muito bem. Cadê o dinheiro para o Estado fazer? Você sai da retórica para a prática. Sai da retórica para a prática. Então, o que eu penso assim, vou te contar uma coisa pequenininha. A secretária de saúde deve sofrer. A que quer fazer deve sofrer. Mas também, vou te falar uma coisa, você se sente tão privilegiado, porque os ganhos em saúde pública são tão pequenininhos que quando você salva uma vida, a impressão é que você salvou 1 milhão. Não tenha dúvida. É muito difícil, mas é muito gratificante. Não tenha dúvida, é verdade. Queria te contar uma coisa pequenininha. Há alguns anos atrás, salvo engano, 2007, 2008, nós fizemos um estudo na época, quando o Programa de Saúde da Família, que hoje é a Estratégia de Saúde da Família, foi habilitado e nós começamos a ter as primeiras equipes de saúde da família no estado de Alagoas, nos municípios alagoanos, nós tínhamos uma proporção de algo em torno de 72% do custeio desse programa era federal. E o restante era municipal. Muito bem. Agora, acho que em 2015, um novo estudo começou a ser feito pelo COSEMES, pelo colegiado Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Alagoas, e hoje a proporção é exatamente o inverso. Hoje nós temos algo em torno de 72%, 80%, eu acredito que nesses anos que eu estou distante isso possa até ter piorado muito, mas hoje são os municípios que custeiam de forma muito maciça para poder manter esses programas, que hoje não é mais nem programa, é uma estratégia, é um modelo de atenção à saúde. Então você vê assim, houve uma inversão. Então, um programa belíssimo como o da Estratégia de Saúde da Família, que é realmente levar o médico... Saúde da família é a coisa mais linda do mundo. Isso me faz voltar à minha infância. Mas precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, claro. Precisa de dinheiro. Antigamente você tinha o médico de família, era outra história. Era outra coisa. Era outra coisa, né? Mas você vivia uma outra história desse país. Aí nós vamos lá longe, nós vamos para o Antigo Inampes, aí nós vamos ficar velhos. E a propósito disso, minha querida Marta Varallo, qual é o grande problema? Qual é o grande cancro? O que é que está afogando a questão das aposentadorias, da previdência de um modo geral, a seu ver? Das previdências, né? Porque a gente tem hoje dois regimes, na verdade mais de dois, mas regime geral de previdência social, que são daqueles trabalhadores que recolhem para a Previdência Geral, do governo federal, o famoso INSS, e temos o regime de previdência dos estatutários, que são os regimes próprios de previdência.
O grande problema, nós temos inúmeros problemas nisso, mas eu te diria que existe um envelhecimento da população. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso a gente não pode negar. Houve uma reação muito grande popular quando se começou a falar disso. Estão querendo matar o povo. Não é nada disso. Não. O envelhecimento existe, graças a Deus. Graças a Deus. As pessoas sim estão vivendo mais, as pessoas estão tendo uma capacidade intelectual e física aumentada. Outra história. Eu me lembro quando eu era muito pequena, me falavam assim, a dona fulana tem 60 anos. Nossa senhora, era uma senhorinha. É verdade. Eu vou fazer 60 anos. Pois é. Agora você imagina o seguinte, que você está dando uma entrevista agora para um cara que ocupa a posição que ocupa, que tem programas diários de televisão, que escreve todo dia e tem 80 anos. E aí o que aconteceu? É outra coisa, é outra realidade. E muitos desses regimes próprios de previdência, eu vou falar mais numa área que eu estou ali todo dia, muitos desses regimes próprios, eles foram criados sem que houvesse, de fato, um estudo mais aprimorado da questão do envelhecimento, do número de anos que as pessoas teriam de trabalho ativo pela frente, por aí vai. As alíquotas que foram implantadas não foram justas, quer dizer, eu acho que fundamentalmente a base disso vem de um dimensionamento não feito. Muito bem. E a partir daí, você vem com mais um monte de outros pequenos problemas. Por exemplo, vamos voltar para a questão orçamentária e financeira. Isso. Se o Estado ou o município não tem recurso financeiro e orçamentário que propicie fazer um concurso público e, com isso, oxigenar os seus regimes de previdência, é natural que as pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, novos servidores não vão entrando. Exatamente. E o recurso que é captado lá do servidor ativo, que deveria, junto com um fundo previdenciário, manter essas folhas, inexiste, porque você não tem novos. Não tem. Não tem novos recursos entrando. É verdade. Mas você tem novos aposentados chegando. Claro. Para você ter uma noção, no biênio anterior, 2017-2018, sob gestão da presidente Rosa, eu passei esses 2 anos na DIMOP, lá no Tribunal de Contas, que é a diretoria exatamente que cuida mobilização de pessoal, isso, né? Que é toda a movimentação. A gente cuida de quem entra no serviço público e de quem sai dele, através das aposentadorias, pensões ou reserva, no caso dos policiais, das polícias. No ano de 2018, especificamente, nós tivemos um volume enorme de novas aposentadorias. Porque está todo mundo assustado, não sabe o que vem por aí da reforma. E deve ser uma avalanche agora. Já está sendo. Já está, viu? Já. Não é verdade? Já. Então, a partir dessa avalanche, a gente fica sem saber exatamente qual é o futuro, se as coisas estão certas, se as coisas estão erradas. Ainda há uma grande interrogação, não há, Marta? Há uma grande interrogação e eu digo que esse é um campo que não dá para ter preguiça, nem de pensar, nem de agir. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa a você. 30 minutos para conversar com você é muito pouco. E sobre esses assuntos, então, nem se fala. Eu vou provocar um outro programa, o Almoçando com a Notícia, para se discutir exclusivamente a questão de aposentadorias, de tudo. E quem vai montar esse programa é você. É um programa feito. Olha que honra! Repare, é um programa feito com 6 pessoas, 7 comigo, ok? Onde durante 1h30 num almoço a gente discute um determinado tema. O tema vai ser esse, eu convido uma única pessoa, convido você e você convida os outros 5. Fechado? Maravilhoso. Inclusive no nosso Tribunal de Contas temos hoje grandes cabeças pensantes em matéria previdenciária. Fechado? Fechadíssimo. Pois é o que vai acontecer na terceira semana. É a terceira, né, meu filho? Terceira semana depois do carnaval. Depois do carnaval, porque nós fechamos um na primeira, que foi... Qual é o tema mesmo? Bom, deixa pra lá. São jovens executivos, jovens que labutam no serviço público e por aí vai, que dão um grande caldo. Maravilhosos. Marta, tive um enorme prazer de receber você. O prazer foi todo meu, sempre que você quiser, e para mim é uma honra poder falar para os teus telespectadores e para você que eu vejo todo dia. Obrigado. Eu posso fazer um agradecimento aqui que você não espera? Eu quero agradecer a Diagnose por ter dado um jeitinho dela fazer uma... Como é o nome?
uma ressonância magnética nessa mão aqui e ela estava com tudo marcadinho e ela deixou de lado para vir para cá. Muito obrigado a você e a diagnose, tá certo? Eu que agradeço, tá né, Geraldo? Muito obrigada, obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Uma boa tarde a todos. E obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, é ele que manda, o encontro está marcado. Até lá, gente. Amém. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.